Faremos a leitura da página O Caminho para a Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, João 14, 6. Que excelente síntese de sua posição no mundo fez Jesus Cristo, ao apresentar-se como o caminho, a verdade e a vida. Somente alguém como ele, dotado de visão de conjunto das necessidades do seu rebanho, poderia exprimir de modo tão simples o papel do mensageiro da mensagem que viera a trazer para o mundo. Basta parar e meditar um pouco sobre a existência humana, a fim de nos darmos conta de que um grave tormento para a criatura é a escolha do caminho a seguir. Na situação em que se achava a sociedade do seu tempo, que nas proporções devidas, é a mesma encontrada agora, era compreensível a dificuldade da escolha do rumo. Que caminho político tomar? As plataformas da esquerda ou da direita, ou ainda as do centro? Que propostas de vida familiar adotar? Deve-se cultivar a fé e renovar ou reverenciar a Deus. Como fazê-lo então? Como ajustar-se ao mundo tão hostil? A situação de tal modo aflitiva é continuar mantendo a alegria de viver. Diante de tantos questionamentos sem respostas, ou com respostas que não atendem ao bom senso e sensatez, o imenso número de pessoas se perde em abismos de tremenda indiferença, deixando que as coisas se desenrolem mais ou menos ao azar, aguardando que tudo se encaminhe pela força das coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ele vem ensinar converte-se em resposta para as incontáveis indagações da alma humana. A melhor posição política será sempre aquela que vive ao bem comum, num processo de cada vez melhores possibilidades para a sociedade que se educa, emancipa e fortalece, garantindo a importância do Estado. A pior postura política é a que apoia um Estado sempre mais forte, que soterra cada vez mais a sociedade, como se os indivíduos que a tivessem de depender das instituições e não estas daquelas. A proposta de Jesus para um pensamento político é a da justiça impoluta para todos, a do respeito recíproco entre os indivíduos. A cada um segundo suas obras. Dai a César o que é de César. Amai-vos uns aos outros. No que diz respeito ao cultivo da fé religiosa, ele estabeleceu a sua importância num diálogo que se tornou célebre nos dias da sua vida, quando este, dialogando com a mulher samaritana, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está em João capítulo 4, versículo 24. O que importa mesmo é esse amadurecimento de dentro que muda a vida de fora, e não as mensuras, louvanias de fora, que tentam enraizar-se por dentro, gerando fanatismo muitas vezes, pelo não entendimento do que se está fazendo. Em face das horas difíceis pelas quais se passa o planeta, quando se tem a impressão de que Deus abandonou ou esqueceu-se de seus filhos, Jesus foi muito claro ao dizer que no mundo passais por aflições. Jesus, João 16:33. A Terra, em sendo um mundo no estágio especial, obrigando criaturas humanas em faixas prováveis de provações generalizadas, é por vezes complexas expiações particulares. É compreensível que sobre o seu chão as aflições tenha que ser lugar comum. No entanto,
Essa condição não se implica à derrota ou ao desalento. O próprio Mestre expressou-se e vibrantemente após a cruz, concitando-nos: tende bom ânimo, vence o mundo. Jesus, João 16:33. Asseverou Jesus que as experiências planetárias eram passageiras, como escolas para alunos incipientes. Apresentou-nos cada coisa em nome da verdade, e em verdade vos digo. E disse-nos que viera até nós, a fim de que nós tivéssemos abundante vida. Jesus, João 10:10. Todas as suas lições foram e continuam sendo lições de vida. E para quem tiver a necessária coragem para aplicar o que ele trouxe, com certeza viverá fartamente. Ele é aquele que nos aponta o caminho para ser percorrido, sob o sol da verdade, em prol da melhor qualidade para a alma, para a vida da alma. Livro Quem é Cristo? Médium José Raul Teixeira, Espírito Francisco Cândido Xavier. Então elevemos os nossos pensamentos agora e digamos assim a Deus: Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, aqui estamos mais uma vez reunidos nessa casa de amor, pedindo a Ti que Tu possas envolver a cada um que aqui está, nos dois planos da vida, que possamos ouvir as palavras da nossa irmã, que fará o estudo da noite, e que os amigos responsáveis pelo estudo dessa casa possam envolver a nossa irmã. Que assim seja, graças a Deus. Passaremos a parte mais importante da nossa reunião, que é a nossa expositora da noite, nossa irmã Simone Afonso. Ela é trabalhadora da nossa instituição. Nossa irmã trará para nós o tema hoje. Nós estamos iniciando um mês em homenagem a Jesus. O tema será Uma Ponte Chamada Jesus. A nossa irmã hoje está substituindo o nosso irmão Túlio Marcos, que por motivo de saúde, de enfermidade, não poderá estar conosco. Então que nós possamos vibrar com a nossa irmã Simone. Obrigada, Antônio. Boa noite, queridos irmãos. Feliz por estarmos aqui, iniciando o mês, em homenagem a esse grande irmão, nosso mestre, coordenador, governador do nosso planeta, esse irmão maior que zela por nós, essa ponte chamada Jesus. E o que é uma ponte? A ponte é um elemento de ligação, é algo que conduz alguém a algum lugar, que liga cidades, que liga continentes, que aproxima pessoas. Jesus é essa ponte. Mas Jesus, ele nos liga, ele liga e nos conduz a quê? Ou a quem? Gostaria que vocês falassem para mim. Falaram ali Deus. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Jesus é essa ponte que trouxe para nós Deus de uma forma em que só Ele, naquele momento, estávamos preparados para entender. E quando Moisés, na época de Moisés, Deus tinha que ser visto daquela forma. Tínhamos que temer a Deus, pois éramos ainda espíritos muito rebeldes. Mas quando Jesus veio, Jesus trouxe para nós um outro tipo de... trouxe um Pai, que até então a gente não conhecia. Jesus nos aproximou dele. Jesus nos ensinou a orar para Ele como um Pai. Então essa ponte chamada Jesus nos liga a Ele. Mas nos liga através do quê? Quais são as ferramentas que Jesus utiliza e que a gente pode utilizar para caminhar nessa ponte, seguir Jesus, nos ligar a Deus? Hein?
Alguém gostaria de falar? Ensinamentos? O senhor falou alguma coisa? O senhor falou alguma coisa? Não, né? Sim. Justamente, ensinamento, todos esses sentimentos que foram sentimento trazido dentro das lições do Mestre, no seu Evangelho de luz. São as ferramentas, porque o Evangelho não é um buquê de flor, não é só uma estrada iluminada, um caminho para a gente percorrer. O Evangelho é uma caixinha de ferramentas, vocês sabiam? Porque ele vai nos corrigir, nos consertar. Através da vivência do Evangelho, nós vamos nos burilando. Então, Jesus é essa ponte. Jesus é esse irmão maior. Não é à toa que lá na questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos falam: simplesmente Jesus. Mas o que é um guia e o que é um modelo? Um guia é alguém que conhece o caminho, que conhece os percalços, as pedras, que sabe o melhor caminho, o roteiro, a história do local. Quando a gente vai num local que a gente não conhece, a gente sempre, às vezes, nos pede orientação a um guia. Esse guia certo é correto, e mais correto do que o Cristo para nos conduzir nesse caminho, ser a ponte que nos liga a Deus. E que é um modelo? O modelo é algo que a gente mira e quer seguir, quer fazer igual e quer ser igual. Jesus é esse modelo. É o espírito mais perfeito que a gente teve contato. Jesus é um espírito crístico. Já passou de espírito superior, de espírito perfeito. Ele está espírito crístico. Então essa é a meta, é o modelo para nós seguirmos, para nós vivenciarmos. E ele deixou o roteiro para que a gente conseguisse. Porque como ele é uma ponte que nos liga a Deus, para chegarmos a Deus nós vamos nos aperfeiçoando até entender a essência divina. Porque Deus está sempre conosco, mas nós vamos nos aproximando dele conforme a nossa evolução, o entendimento desse Pai. Então, Deus é essa ponte. E sendo assim, sendo Jesus o guia e o modelo a ser seguido por nós, em realidade, o que estamos esperando para agir dessa forma? Se nós sabemos que Jesus é o modelo, se nós sabemos que Jesus é o guia, se nós sabemos que ele é a ponte que nos conduzirá até Deus, e sabemos que o Evangelho são palavras divinas, mandada por Deus, através do Mestre Jesus, para nos guiar ao caminho da perfeição, por que a gente não segue? E o estudo da noite, é um texto tirado do Consolador. São crônicas e artigos. O Consolador fez, assim, trouxe para a nossa vivência diária, situações em que a gente, corriqueira da nossa vida, atitudes que a todo momento a gente tem, sentimentos que a gente a todo momento se esbarra percebendo em nós, a vivência do Evangelho e o que Jesus fez, ensinou. Então a gente vai seguir alguns trechos desse texto do Consolador, para a gente perceber que o Evangelho, ele não está apenas nos textos bíblicos, no Evangelho segundo o Espiritismo ou na Bíblia Sagrada, ele está na vivência diária, ele é algo vivo, algo atuante. Porque se não fosse assim, se não tivéssemos condição de entender, de vivenciá-lo, Jesus não permitiria que chegasse até nós. Porque Jesus conhece, como diz o texto, as dificuldades, a evolução, a necessidade de cada criatura, né, de cada irmão menor dele, né, um irmão que ainda está no caminho. Então, se a gente sabe tudo isso e não segue esse caminho, se a gente já conhece, já leu, já
teve ali contato com os ensinamentos do Cristo, porque desde que a gente tem esse contato, a gente acaba ficando responsável por certas atitudes que a gente não poderia ter mais. E o texto fala para nós o seguinte: tudo que deliberarmos fazer de diferente dessa valiosa observação, por certo nos colocará na contramão da lógica e da razão, e por consequência nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina em forma de reveses, dores e decepções. Se nós sabemos tudo que Jesus trouxe no seu Evangelho, se nós confiamos no Mestre, nos seus ensinos, como um guia que Ele é, como aquele que vai nos conduzir a Deus, por que ainda deliberamos, escolhemos de forma tão diferente, optamos por agir de forma tão diferente do que Ele ensinou? E olha que os ensinamentos dele, Ele vem trazendo para nós nas parábolas, nos evangelhos, através dos seus apóstolos, evangelistas. Mas nós ainda teimamos em escolher situações que vão falar o quê? Reveses, dores e decepções. E fomos nós mesmos que plantamos essa dor, essa decepção. Porque nós não seguimos o guia, porque nós não observamos os seus ensinamentos e nós nos afastamos da lei de Deus. E quando a gente afasta da lei de Deus, a gente acaba sofrendo. Não porque Deus queira o sofrimento, pelo contrário, que se Ele não quisesse que nós sofrêssemos a cega, muitas vezes, sem uma orientação, Ele não mandaria Jesus e não traria esse Evangelho, essa palavra viva, essa fonte de luz para nos guiar. Mas são as nossas escolhas que fazem com que isso aconteça na nossa vida. E o texto continua. Obviamente, a escolha será sempre nossa, pois que o livre-arbítrio é uma lei divina, onde cada qual vive de conformidade com o que pensa. Mas o bom senso nos recomenda observar a maneira como decidimos a nossa jornada terrena, pois que ninguém em sã consciência e perfeita lucidez de raciocínio deseja sofrer. E aí ele fala que nós temos o nosso livre-arbítrio. E Deus não tira de nós o poder de escolher, mas cabe a nós também termos a responsabilidade de arcar com as consequências. Porque se nós temos o livre-arbítrio, nós temos outra lei. Nós temos a lei de causa e efeito, que nós estamos todos imersos nessa lei. Então, se eu escolho situações, forma de viver, de vivenciar ainda rancor, mágoa, odiar, seja lá a escolha que eu faça, que não está dentro das leis divinas, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, do amor, como o Senhor falou, do perdão, da caridade, é claro que vai me fazer sofrer. É claro que eu vou ter que, em algum momento, me defrontar com as situações que eu mesmo plantei. Porque, mas no fundo, ninguém quer sofrer. Nós não escolhemos ou agimos porque a gente quer sofrer. Nós agimos porque a gente ainda desconhece. Porque aí a gente não entende os desígnios. Porque a gente ainda traz muita rebeldia dentro de nós. Mas no fundo nós não queremos sofrer. Quando nós entendermos que Jesus está para nós como médico das nossas almas, como o grande mestre que nos orienta, como a ponte que nos liga a Deus, nós vamos entender que se a gente viver, ler o Evangelho, internalizar e refletir, quantas situações a gente vai deixar de vivenciar ou escolhas equivocadas que vão nos trazer dores. Então, o Mestre Jesus é esse guia. Ele trouxe um ensinamento completo. Se a gente pegar o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte e a gente verificar ali, principalmente as bem-aventuranças, a gente vai ver que é como se fosse um processo evolutivo. Eu até anotei aqui para não esquecer o comecinho, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e aí vai.
Então Jesus deixou para nós um roteiro. O Sermão do Monte, ele é um roteiro para a nossa evolução. Ele trata da vida espiritual como trata também da parte material, né? Quando fala ali os pássaros, né, os lírios do campo, aquela parte ali, que é uma parte muito bonita, mas que me falhou agora a lembrança toda, aquela parte ali fala da vida material, para a gente confiar em Deus, para a gente fazer a nossa parte sim, mas que a gente confie, que tudo será dado conforme a nossa necessidade. Muitas vezes a nossa necessidade não é o que a gente quer, o que a gente pede a Ele. Mas se nós confiamos em Deus, sabemos que tudo que a gente vai receber, ali a justiça, a misericórdia plena desse Pai que ama a todos nós. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos. Jesus, ele é a ponte que nos guia, mas Ele espera o nosso passo a passo. Ele confia que a gente vá segui-lo. Muitas vezes é nós que não confiamos em nós mesmos. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por certas situações, desistimos dessa caminhada, mas Ele está lá, a nos esperar para seguirmos em direção ao Pai. Contrariar as profundas e sábias lições de Jesus é incontestavelmente uma forma de semear espinhos que nos proporcionarão colheitas fartas de arranhões e ferimentos. Contrariar as profundas e sábias lições. Nada na vida é imposto para nós, porque nós temos escolhas a fazer, ensinamentos nós recebemos, mas a gente sabe que, por exemplo, se a gente vai ao médico e ele passa uma receita e uma dieta, seja o que for, e a gente contraria aquelas orientações, não segue, se rebela, não vou fazer isso não, isso não está melhorando, as situações não estão melhorando, eu não estou conseguindo isso, conseguindo aquilo. O que vai acontecer? Ou a situação da saúde vai piorar, porque eu não vou estar fazendo a dieta, eu não vou estar tomando o remédio, não é assim? A culpa é do médico? É nossa. Jesus veio, conviveu conosco, trouxe ensinamentos e a gente apenas não quer seguir. Ou ainda, espiritualmente, não estamos ainda prontos para dedicarmos nesse caminho. Esse mestre que muitas vezes é tão percebido, homenageado no mês de dezembro. Jesus muitas vezes vive em muitos corações e lares, principalmente em dezembro, porque a gente associa ao Natal, a gente associa ao nascimento dele. Mas Jesus, ele vive em nós, eu teria que viver todos os dias, porque é aquele que vai muitas vezes nos dar suporte, é aquele que tem um ensinamento para nos ajudar a passar por situações que a gente não tem forças. Quando a gente pega o Evangelho, ele vê causas atuais, causas anteriores das aflições que o Evangelho nos traz, e Jesus vem falando para nós das nossas atitudes, seja na forma atual, seja em outras vidas, e Ele vem falando para nós sobre perdão, sobre a indulgência, porque perdoar e ser indulgente é uma questão de saúde, você sabia? E quando a gente perdoa e não guarda rancor, tudo dentro de nós fica em equilíbrio, porque a mágoa, ela causa doença, a mágoa causa, mexe no nosso metabolismo. Então são ensinamentos espirituais, mas que envolvem o afeto do nosso corpo físico. Então, quando a gente não entende, não vivencia isso, nós vamos colher o que a gente plantou. Se eu plantei coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas, meus irmãos, se eu plantei equívoco e dor, eu vou colher também. E Deus não tem culpa disso. Somos nós, nos nossos equívocos, que muitas vezes optamos pelo que parece, entre aspas, mais fácil. Mas não é. Não é mais fácil. Sugere o mestre, objetivando a construção de uma saudável vida. E aqui, saudável vida
física, espiritual, mental, porque nós temos tudo isso dentro de nós. Nós temos um corpo físico, nós somos um espírito, nós temos um perispírito. O que é o perispírito? É o corpo fluídico do espírito, que ali está armazenado todas as nossas escolhas, dores, equívocos, né? Então, ele fala que, objetivando a construção de uma saudável vida social, que aprendamos a compreender as pessoas como elas são. Aí já começa a dificultar para nós, né? Despidos de egoísmos, preconceitos ou exclusividades, pois que de nossa parte também temos necessidade de que nos entendam como somos. Para que a gente tenha uma vida saudável, nós temos que nos despir de quê? Do egoísmo. Ver o outro como irmão, com o mesmo merecimento do que eu. Afastar de nós o quê? O preconceito, que muitas vezes é causa de violência, de separação, de um irmão achando que é melhor do que o outro, de uma religião achando que é melhor do que a outra, e assim por diante. O preconceito só nos afasta, somos irmãos, independente da cor, da orientação sexual, da religião, né, das escolhas políticas, não importa, somos irmãos. Quando nós percebemos isso, e percebemos que nós somos exclusivos, que nós todos temos dores, angústias, sonhos, nós vamos ter uma vida saudável melhor, compreender o outro, ter compaixão pelo sofrimento, pelas dificuldades, não me colocar em melhor posição. Não, eu não passo por isso, eu não faço assim, eu não ajo assim. Talvez agora eu não aja assim, não faço assim. Mas será que eu já fiz? Com certeza, no meu passado espiritual, eu me equivoquei várias vezes. Então, quem sou eu a colocar o dedo na ferida do outro? Não, eu tenho que ser aquele que seca, aquele que ajuda, e não aquele que usa de preconceito, de egoísmo, para muitas vezes se colocar em situações de exclusividade e de superioridade frente ao irmão. Porque nessa situação, nessa encarnação, eu posso estar numa condição até social melhor. Mas será que espiritualmente eu estou? Será que na ida e vinda da vida eu vou estar em posições diferentes daquele que eu acho que eu ajo com preconceito, que eu acho que tem uma situação inferior à minha? A gente não sabe. O nosso livro, nosso véu do esquecimento não nos permite lembrar certas situações. Mas se nós olharmos para dentro de nós e vermos o grau do nosso egoísmo, do nosso preconceito, do nosso orgulho, talvez a gente tenha uma pálida ideia do que trazemos na nossa bagagem. E o texto vai orienta que diante de conflitos, rusgas, que são desentendimentos, ou pugnas, que são batalhas que nós travamos com o outro e conosco mesmos, façamos uso do perdão e da tolerância. Pois que ninguém no estágio em que vivemos consegue se relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa, ressentimento ou coisa que valha. Eu achei isso assim um alerta muito importante para nós, porque Jesus, no seu messianato todo, até quando ele estava na cruz, ele sempre falou do perdão. Perdão das ofensas, reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho. Enquanto está a caminho, enquanto estamos na vida física, porque a gente não sabe, depois que a gente vai desencarnar, para que direção cada um vai. Façamos as pazes, nos reconciliemos, porque a gente vê que grandes números de obsessões vêm porque um irmão não perdoou o outro, não houve o perdão, não houve o esquecimento, houve a intolerância ela fere, a intolerância ela massacra. E ele fala para nós que no estágio que nós vivemos como espíritos ainda imperfeitos, caminhando, tentando seguir Jesus nessa ponte que nos leva a Deus, mas ainda recalcitrante,
Olha só, ninguém consegue se relacionar com o outro sem causar algum tipo de mal, de ressentimento ou coisa parecida. Ou coisa que vale, que coisa parecida. Então todos nós em algum momento vamos magoar alguém, seja por um olhar, seja por uma palavra, seja por uma atitude. Talvez a gente nem perceba que a gente magoou, mas a pessoa está, às vezes, tão frágil, tão dolorida, que uma atitude minha, que eu não pensei, magoa. E aí, é que se nós não percebemos isso, nós não vamos lá naquela pessoa pedir perdão. Então, por isso, a gente tem que medir, pensar na forma que a gente fala, olhar quem está do nosso lado. E se nós já percebemos a nossa forma de agir, de falar, principalmente para aqueles que estão do nosso lado, e aqui eu estou falando principalmente dentro do nosso lar, da nossa casa, se nós não reconciliarmos com aqueles espíritos que estão ali, que confiaram em nós para reencarnar, para que o perdão se estabeleça, para que o amor se faça, como que vai ser? Uma existência toda trabalhada, preparada pela espiritualidade para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente ame, para que a gente não magoe mais ninguém, para que a gente não pise na dor alheia. E Jesus, até no momento derradeiro dele lá na cruz, falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E com certeza, Jesus deve repetir essa frase para o Pai. Porque muitas vezes agimos sem pensar, sem refletir, sem raciocinar no que a gente está falando. Mas isso, meus irmãos, não tira de nós a responsabilidade, porque ferimos alguém, maltratamos alguém. Talvez a gente tenha sido aquela pessoa que causou um mal tão grande que levou a outra situações piores, e muitas vezes a gente nem percebeu isso. Então vamos pensar, vamos raciocinar, refletir, pedir através da prece, que é um mecanismo que nos ajuda muito nesses momentos a entender a nossa posição frente ao outro, a harmonizar quem está do nosso lado e a nossa casa. Jesus nos deixou e nos ensinou a orar ao Pai através do Pai Nosso. Qualquer pessoa, para todo mundo, independente de religião, o Pai Nosso. Quando nós não pudermos e não conseguimos fazer a oração do nosso entendimento, do nosso pensamento, do nosso sentimento, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E nós temos também o livro, o Evangelho, no capítulo 28, várias preces que Kardec nos auxiliar. Então, vamos usar também o mecanismo da prece. Pede que estendamos as mãos àqueles que seguem vivendo em situação de penúria, aliviando-lhes os padecimentos e torturas, pois nenhum de nós sabe como será o vosso dia amanhã. Jesus trouxe a caridade de forma plena, perdão da ofensa, a tolerância, a indulgência, e a caridade moral junto com a caridade material. Porque quantos de nós estamos numa penúria material, sim, passando por necessidades de alimento, de trabalho, morando em situação de rua, mas e aqueles irmãos que têm a penúria espiritual, penúria sentimental, que estão em farrapos, esses ocultos, aquela dor oculta que ninguém percebe, essa que a gente não percebe, que está do nosso lado, às vezes com um sorriso, tentando disfarçar uma alegria, porque a gente não vê o que passa no coração do outro. Como se diz um ditado bem antigo, coração é um terreno, né, que ninguém pisa, né, assim? Que ninguém passeia. Então, a gente não sabe o coração do outro. Eu não sei o coração da minha irmã ali que passa dentro dela. Mas se a gente tiver sensibilidade, talvez a gente perceba que naquele momento alguém está precisando dessa caridade moral, né, além da material, porque a material ela é clara, a gente percebe, mas a necessidade, a penúria íntima passa-se despercebido para nós muitas vezes.
a gente não percebe, a gente não vê. Então Jesus ensinou tudo isso. Seu evangelho de amor e de caridade, de justiça e de luz para que a gente possa se guiar, para que a gente viva na nossa vida diária. Não é para ficar apenas nos textos bíblicos e de vez em quando eu abrir. É para que ele possa entender quando ele fala lá do perdão. É para que eu possa entender quando ele fala da reconciliação. Para que a gente entenda quando ele fala de a outra face. Eu da outra face? Eu sou um covarde? Não sou. Mas a outra face é você não revidar. É você entender que aquela pessoa de repente está numa situação tão extrema que ela agiu daquela forma. Não colocar fogo na lenha. Isso que é o revidar. E ninguém se torna corajoso ou não revidando. Corajoso é aquele que sabe não alimentar rancor, não alimentar confusão, apaziguar os ânimos. Esse é o corajoso. Porque você atear fogo na lenha que já está pegando, aí é fácil, né? Não requer muito trabalho, não. Agora, você acalmar os ânimos, fazer refletir, muitas vezes livrar a situação, que hoje em dia a gente vê a facilidade das pessoas tão nervosas, tão fora de si, tirarem armas, brigarem, né, se ferirem. Se a gente consegue fazer com que a paz se estabeleça e não haja violência, nós já estamos vivenciando o ensinamento maior do Cristo. Qual é o ensinamento maior do Cristo? Que a gente vai ver na frente. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Informa que devemos, aí viu o texto que eu ia falar, informa que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim ensinando que os mais fortes precisam amparar os mais fracos, os mais poderosos socorrer os menos influentes e os mais ricos não ignorar aqueles que vivem na pobreza. Amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a mim mesmo. Se eu não sei me amar, se eu não sei me cuidar, se eu não tenho o auto-amor, o auto-perdão, o auto-cuidado, será que eu sei ter isso para o outro de forma saudável? Porque aí o meu amor, meu cuidado pode ser uma forma egoísta. Eu tenho que entender que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. Não fazendo mal, querendo o bem. Tudo que eu quero para mim é a minha referência do que eu tenho que fazer para o outro. E Jesus colocou isso para nós, de forma tão bela, para que a gente use na nossa vida. Porque se eu não quero que haja um preconceito comigo, não tenho que ser preconceituoso. Se eu quero carinho da minha família, eu tenho que ser carinhosa. Se eu quero justiça, eu tenho que ser justo. Porque como eu quero tudo isso e agir de forma contrária? Não é assim? E ele fala para nós aqui no texto que quem vem mais forte, quem vem com situações mais fortes, tanto mentalmente como espiritualmente, com conhecimento maior, é aquele que está em condições de ajudar. Quem vem na prova da riqueza, com condições de dar emprego, de ajudar na alimentação, nas doações, é aquele que tem que fazer. Mas isso não tira de nós, não tira daquele que não tem materialmente coisas para doar, ele também pode fazer, que é o doar-se, que é a caridade moral. Então, todos nós podemos, dentro da nossa condição, fazer algo para alguém. Porque sempre vai ter alguém que a gente vai olhar que está com mais dificuldade do que eu, com mais dor, passando por situações mais difíceis do que a minha. Sempre vai ter, meus irmãos. A gente não é único, não é um privilégio nosso passar por dificuldade, termos dores. Se nós virarmos um pouquinho o olho do nosso lado, nosso vizinho, nosso amigo, aquele transeunte que passa ali, de repente tem uma situação bem mais difícil do que a minha. E aí eu fico remoendo aquela situação minha. Ai, Deus me permite que eu sofra, Deus está sendo injusto. Mas não, nunca. A providência de Deus toma conta e zela por nós. Nosso divino amigo está ali nos esperando.
contando, nos dando força. Fora os nossos espíritos, nosso espírito protetor, esse então está aqui do nosso lado. Força, você vai conseguir. Mas nós não deixamos levar pela rebeldia, nós não deixamos levar pela cegueira espiritual. E aí nós não vemos a saída, nós não vemos a mão que está estendida. Propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ministrando as lições da humildade e da simplicidade, e ao mesmo tempo condenando o orgulho que nos faz pensar sermos melhores do que o outro. Quando doarmos ou fizermos alguma coisa, que a gente, em nossa mão esquerda, esqueça. Isso quer dizer que a gente não fique vangloriando, olha, eu ajudei fulano, olha, aquela família está passando por necessidade, eu dei tudo isso. Olha, e aí a gente vai contando e humilhando as pessoas. Façamos a nossa parte e isso aí comigo e Deus. Né? Cabe a mim fazer? Sim, se eu posso, e eu posso às vezes não ter coisas, mas eu posso ser alguém que está ali a estender a mão. Então, que eu não saia falando, que eu haja com humildade perante aquele que está precisando, porque a gente tem que entender que não é porque está precisando que a gente tem que agir de qualquer forma. A pessoa se humilha, a pessoa se constrange, né? Porque você viver, vamos relacionar aos nossos irmãos em situação de rua, né? Que vive às vezes uma vida tão degradante. Se nós humilharmos mais ao darmos alguma coisa, será que valeu a pena? Será que foi um trabalho feito com amor? É mais um trabalho de orgulho nosso, dizer, nossa, eu faço caridade, nossa, eu ajudo várias pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Que a gente possa agir com humildade e simplicidade, que é o ensinamento deixado por Jesus. Aonde a gente for, a gente pode fazer alguma coisa. Sermos luz na vida de alguém, amparar, dar a mão, mas que a gente tenha humildade, porque as nossas vidas sucessivas, a reencarnação, ela dá muita volta. Hoje eu estou numa condição material, eu posso estar na outra encarnação com uma outra condição. Então, o que nos separa muitas vezes desses irmãos é a condição material. Não sou melhor do que eles, não sei quem é aquele espírito que está ali. Então eu não posso me colocar em situação melhor, achar que eu sou melhor do que eles. Anuncia que quem socorreu os pequeninos de toda a ordem é a ele mesmo que está a servir, pois que a sua maior alegria é ver o bem sendo espalhado em todas as direções e o mal sufocado pelos nossos esforços. Pequeninos, não só as crianças, os pequeninos espirituais, aqueles que têm menos entendimento, aqueles que estão mais fragilizados, aquele que a providência de Deus colocou ao nosso lado. Felicidade para Jesus é vermos nós praticando o bem, espalhando o bem da forma que nos for possível, porque às vezes não é possível fazer o bem da forma que a gente queria. Aí eu falo assim, não posso fazer dessa forma, o que eu vou lá fazer? Mas, gente, eu não tenho um ouvido que eu possa ouvir, eu não tenho voz, palavras para dizer algo que tire a pessoa do desânimo, tire a pessoa de um pensamento suicida, dê ânimo para a pessoa caminhar na vida. Que eu não saia por aí, como fala aqui o texto, que eu não sufoque, né, o bem que o outro possa fazer com a minha arrogância, ou falar para ele assim, mas você não tem nada, o que você pode fazer? Todos nós podemos fazer. Se nós não podemos fazer coisas materiais, nós podemos fazer por prece, pensamentos e atitudes. O bem, ele se espalha de todas as formas que a gente puder, através de uma prece, através de uma palavra, através de um abraço, que naquele momento talvez seja que a pessoa está mais precisando, e que a gente sufoque em nós o mal que ainda trazemos, os equívocos que a gente ainda traz, e que esse sentimento, muitas vezes a gente
sabe, não passe à frente. Não deixe de fazer algo, porque deixar de fazer algo, você está também, né, agindo de forma equivocada. Então, esse é o ensinamento que Jesus fala para nós. Socorre os pequeninos, da forma que você puder, aonde você está. Faça o bem, né? Sufoque o mal pelo seu próprio esforço, porque é o nosso esforço. Tudo depende do nosso esforço. Diante da multidão faminta de esclarecimentos e gêneros alimentícios, falou da boa nova, mas não se esquivou do dever de alimentá-la também, multiplicando pães e peixes, socorrendo conjuntamente o coração e o estômago. Então Jesus, ele falou a multidões de famintos do corpo e da alma. A sua voz eloquente chegava aos corações, e muito mais do que a sua voz eloquente chegava aos corações, aquele fluido que vinha dele, aquela energia que vinha dele, tocava os corações, sensibilizando, levando muitos a prantos, porque calava a espíritos ali sofridos, angustiados. Mas muito mais ele percebeu também a fome física, quando ele multiplicou o pães. Então, que a gente leve a palavra, mas que a gente perceba a fome. Muitas vezes a fome, a sede, o frio não deixa você escutar, não deixa você entender do Evangelho. Como é que eu posso falar de amor, de Jesus, de paz, de reconciliação, se a pessoa não está nem raciocinando de tanta fome, de tanta sede, de tanto frio? Cuidemos do corpo, né, das necessidades primárias e básicas. E aí a gente começa a falar do reino de Deus, do Evangelho de luz, que somos todos filhos do Pai, que não estamos desamparados. Esse é o Evangelho que Jesus nos deixou, essa é a ponte que nos liga ao Pai. Esse é o ensinamento que nós temos que vivenciar a cada momento. Ampara Maria Madalena, a jovem que se prostituía, conversa com Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, e hospeda-se na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos tido como de má vida, sem apresentar nenhuma censura ou reprimenda, acolhendo-os com carinho e ternura, propiciando-lhes a transformação no tempo sem qualquer acusação ou violência. Jesus esteve no meio de toda a gente, né? De ladrões, de prostitutas, e nenhum dele ele acusou, ele violentou consciência, não, ele era o mestre, ele era o Cristo de Deus. Maria de Madalena foi a maior transformação dentro do Evangelho. E como Jesus conquistou? Através do amor, através do Evangelho. Jesus foi a ponte que Maria depositou a sua confiança para a sua transformação, que Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, confiou a sua transformação, que Zaqueu, o cobrador de impostos, que já no fim já queria modificar a sua vida, doar seus bens, transformou a sua vida através dessa ponte chamada Jesus. Se eles conseguiram, nós também conseguimos, porque o ensinamento é o mesmo, basta a nossa vontade. E a vontade, ela é tudo, é o que nos conduz a escolhermos, a decidirmos. Então Jesus modificou vidas, criou pontes. Não há dúvidas de que o processo de melhoria espiritual é árduo, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus. Os concursos divinos, contudo, são inesgotáveis, e com eles podemos imprimir nova direção à existência. As provações neste aspecto se revelam como oportunidade de aprendizado, se bem aproveitadas, impulsionam o progresso individual e coletivo. É difícil para nós esse processo do autoconhecimento da reforma íntima. Não é fácil essa mudança de perceber em nós as nossas fragilidades, os nossos equívocos. Mas sim podemos, porque nesse processo não estamos sozinhos. Nesse processo nós temos a companhia de Deus, de Jesus, os amigos espirituais nos incentivando.
Os recursos, como eu falo aqui, divinos, são inesgotáveis. O recurso da prece, o recurso dessas mensagens, lições do Evangelho. Basta a gente fazer a meta, fazer o mergulho íntimo em nós e percebermos o que temos que passar. As nossas provações, as nossas dores são as ferramentas para o nosso progresso. Não é apenas sofrimento sem um fundamento. Nós plantamos dor e através daquele sofrimento nós vamos nos burilando. Às vezes essas transformações são individuais e coletivas. E quando são coletivas, essas grandes catástrofes, acidentes, né, essas mortes numerosas, há também um progresso coletivo como um individual. Porque as leis de Deus é a lei do progresso, é a lei do amor, da justiça. Tudo flui e corre de forma harmoniosa. Por outro lado, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor. Isso eu achei importante. O crescimento espiritual não acontece apenas pela dor professora, dor que transforma, não. Também pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, não precisamos trilhar para nosso crescimento o caminho da dor. Podemos sim trilhar, escolher, passar pela vida plantando amor. Porque as leis de Deus, elas são imutáveis, mas a sua justiça, a sua misericórdia vão nos dando oportunidade de trabalho no bem, de amenizar nossas situações, trabalhar no bem, plantar o amor, decidir pela vida ao invés do sofrimento, da amargura, né? De a gente ficar revoltado com as situações de dor, de privações, de saúdes físicas que faz parte do nosso planejamento. Então, que a gente escolha o amor, que a gente escolha vivenciar e exercitar e crescer espiritualmente através do amor. Como podemos observar nitidamente, nada é mais novo e moderno do que as imprescindíveis lições de Jesus Cristo, que já são por demais conhecidas, porém tão pouco praticadas. Moderna e imprescindíveis. O ensinamento do Mestre, palavra de vida eterna. É moderno sempre. Toda vez que você pega o Evangelho e abre, fala uma situação e nos dá luz para agir daquela forma. E que a gente possa pôr em prática, porque conhecer o Evangelho é bonito, é bom, é lindo, mas praticar, fala ali que tão pouco faz isso. Tão pouco de nós fazemos isso. Ou seguimos Jesus, o modelo e guia da humanidade, ou nos preparemos para longas temporadas de desabores e infortúnios. A escolha é cada um de nós. A gente tem escolha, livre-arbítrio. Ou seguimos Ele, a ponte chamada Jesus para Deus, para a nossa transformação moral, vivenciando o seu Evangelho, porque nós temos um roteiro. Basta seguirmos, né? A escolha de cada um de nós. Nós é que vamos escolher sempre, para que a gente não ponha culpa no ombro de ninguém. Viver uma vida nova com Jesus é praticamente reiniciar sua jornada na vida material, colocando seus exemplos e ensinamentos em práticas. É não se esquecer de afirmar seu amor aos que estão necessitados de uma palavra, atenção ou de um simples gesto fraterno. E eu achei fantástica essa palavra. Viver uma vida nova com Jesus é praticamente reiniciar a nossa jornada na vida. Recomeçar. Zerar e começar. Vivenciando as suas lições. Caminhando com Ele. Seguindo Ele
rumo a Deus nas nossas escolhas, errando menos, equivocando menos, trazendo para nós menos dores. Mas ele fala ali que a gente possa também não esquecer de afirmar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado para quem está conosco. E se pudermos, a gente sabe que o caminho da evolução é individual, mas nós somos seres que vivemos numa sociedade, e que a gente possa dar a mão àquele que muitas vezes está mais fragilizado do que eu para caminhar. E aí, meus irmãos, esse texto foi tirado do Consolador, de uma revista espírita. Quem quiser depois acessá-lo, tá? É um texto belíssimo. E fica para nós essa fala de João, que é de Jesus, né? Está em João, que fala para nós que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, porque Jesus já está lá. Sempre esteve com o Pai, em harmonia de pensamentos e de sentimentos. Ele chama cada um de nós. Que a gente possa seguir essa ponte luminosa de Jesus todos os dias, não só no Natal, não só em dezembro. Que ele se estabeleça em nossos corações e nossos pensamentos. Porque há 2000 anos ele esteve aqui, há mais de 2000 anos, nos convidando para estar conosco. E para o nosso encerramento, já agradecendo a todos pelo carinho, nós vamos colocar uma música para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.
Agradecemos ao nosso irmão Simone pelo estudo da noite, lembrando aos nossos irmãos que ainda estamos com a aplicação do passe aqui no nosso salão, no tempo de aplicação individual, e pedimos aos nossos irmãos que nesse momento nós possamos levar nossos pensamentos a Deus para que possamos receber o passe neste momento. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome, pedindo a Ti que Tu possas levar a cada um dos nossos irmãos que aqui estão através do passe, o amparo necessário, o medicamento necessário para a sua caminhada. Que cada um receba, segundo a sua necessidade, os fluidos necessários ao equilíbrio de cada célula do seu organismo físico. Que os amigos espirituais possam encontrar em cada um a receptividade necessária para que receba, segundo a sua necessidade, os fluidos de que precisa. E que cada um, ao sair deste ambiente, leve consigo a paz e o amor de nosso Mestre Jesus. E que possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada com nosso irmão Jesus em nosso coração. Envolve, Mestre, a esses irmãos que aqui estão no retorno aos seus pais. Que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.